Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 21. João, capítulo 21, a partir do versículo 1. Nós vamos ler esse texto, porque hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem sobre a Páscoa, sobre essa libertação ou liberdade que Jesus nos deu, mas sobre o entendimento de que há muitas pessoas que até conhecem a Páscoa, mas não vivem a Páscoa como deveriam viver, não vivem aquilo que Deus nos deu, morreu por nós, ressuscitou, e a gente talvez não está vivendo plenamente essa liberdade que está ao nosso alcance. João, capítulo 21, versículo 1. E a palavra de Deus diz o seguinte: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhes perguntar: quem és tu? Sabiam que era Jesus, que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Glória a Deus por sua palavra. Irmãos, esses discípulos do Senhor aqui, eles viveram algo muito interessante. Jesus, ele esteve aqui na terra, né? Jesus o Cristo, né? Filho de Deus, esteve por 33 anos, né? E pregou o evangelho, seu ministério durou 3 anos e meio. E ele então discipulou 12 homens, investiu sua vida na vida desses 12 homens, claro, discipulou outras pessoas, 70, 120, pessoas tocaram em Jesus também, foram abençoadas por Jesus, mas esses homens viveram intensamente com Jesus. Viajaram com Jesus, comiam com Jesus, né, dormiam nas mesmas casas, nos mesmos lugares com Jesus. Eles trabalharam com Jesus, viram milagres, eles experimentaram de coisas extraordinárias com Jesus. Jesus os exortou, inspirou, ensinou, festejou com eles, chorou com eles. Foi um relacionamento intenso. Porém, Jesus morreu. E eles não ficaram bem com isso. Ficaram tristes. Tanto que você vê Pedro voltando a pescar. Os discípulos voltando para a pescaria. Você vai ver um outro texto, que são os dois indo para Emaús, né? Voltando. Vamos voltar, acabou, né? Ele morreu. Você vai ver pessoas que estavam perto de Jesus, como esses discípulos, mas que estavam desanimados, sem esperança. Pessoas que conheciam a Jesus, conheceram, estiveram com ele.
Mas o fato é que a Páscoa não havia chegado para eles ainda. A ressurreição, ou a notícia da ressurreição, não havia chegado. Eles não tinham recebido a notícia: ei, Jesus está vivo. Celebrem. Ele morreu sim, foi por amor a vocês, mas ele está vivo. E eles estavam então nesse temperamento, com essas emoções balançadas, tristes. E então Jesus chega até eles. A Páscoa, ela tem o significado de passagem, libertação, né? Desde o povo no Egito, quando o anjo da morte passou e não matou os primogênitos do povo hebreu, ou seja, deu libertação a eles. Nessa passagem do anjo da morte, eles foram salvos, libertos, tipificando o que Jesus conquistou para a gente na cruz, ou seja, ele morreu, ele foi o Cordeiro Pascual. Então nós temos liberdade se cremos de fato nessa mensagem. Mas essa mensagem da conquista feita por Jesus na cruz, da sua ressurreição, não havia chegado ainda a esses discípulos. Muitas pessoas até entendem o significado da Páscoa, até entendem que significa libertação, que Jesus pagou o preço, morreu, ressuscitou, está vivo, mas infelizmente muitas pessoas cristãs ainda vivem como se Jesus estivesse morto. Assim como eles, desanimados, sem esperança. Venho à igreja, mas a vida é difícil, e cabeça baixa, sem um propósito de vida. O que aconteceu com esses homens é que eles perderam o propósito. Eles perderam o sentido da vida. Viveram algo tão extraordinário, perderam. E a vida passou a não fazer mais sentido. A ressurreição não é apenas um evento. Não é apenas algo que a gente lembra uma vez no ano. Não é apenas algo que a gente lembra uma vez no mês quando a gente ceia. Não, a ressurreição é uma mensagem que deve mudar nossas vidas e dar um propósito de vida a nós. Em João 21 nós encontramos um Jesus ressurreto, indo ao encontro de pessoas que criam nele, viveram com ele, mas estavam vivendo como derrotados. Isso nos mostra que é possível você e eu conhecermos a Páscoa, conhecermos o seu significado e ainda vivermos sem a verdade que a Páscoa nos traz. E o que acontece então quando vivemos assim? O que acontece quando não vivemos a Páscoa? Primeiro, sem a Páscoa, voltamos para o velho lugar. Versículo 3, parte A diz: vou pescar, Pedro falando. Vou pescar. Disseram-lhe Simão, Pedro, né? E eles disseram depois, os discípulos: vamos com vocês, vamos com você. Ou seja, você lembra daquele episódio onde Jesus chama Pedro, a pesca maravilhosa, né? Pedro, pescador, vivia da pesca, vendia peixe, e ele vai pescar para se sustentar, não pesca nada. Jesus manda ele, pesca, lança a rede do outro lado. E Pedro fala: sob a tua palavra eu vou lançar, porque a gente já tentou aqui a noite toda, não conseguimos nada, mas porque o Senhor está falando, eu vou lançar. Ele lança a rede, pega muitos peixes, os peixes começam a sair da rede, outras pessoas têm que ir, um barquinho tem que ajudar, muitos peixes mesmo. Eles chegam na praia e ele reconhece: realmente tu é o Filho de Deus. Aí Jesus fala para ele assim: pois é, eu tenho um chamado para você, não ser mais pescadores de peixe, mas pescadores de homens. Está afim? E Pedro fala assim: é agora, para onde a gente vai? Agora, concorda comigo que ele teve talvez a maior pescaria da vida dele? Talvez não, com certeza. Concorda comigo que Pedro podia falar assim: bom, posso vender esses peixinhos aqui, posso montar uma lojinha maior, a lojinha vai sustentar o meu chamado, o empreendimento, e eu vou poder dar dinheiro para minha esposa, meus filhos, né, a minha sogra, a minha mãe, minha família vai estar bem amparada, e eu vou seguir viagem com Jesus. Ele podia falar: Jesus, já que eu pesquei tanto peixe assim, vamos vender um pouquinho para pegar dinheiro para a nossa viagem? Vamos resolver a vida de algumas pessoas primeiro? Mas diz a Bíblia que Pedro nem olha para os peixes. Ele vira as costas para a pescaria e fala assim: eu quero seguir o Senhor. E vai embora. Pedro está falando assim: olha, como Eliseu fez, né? Queimei os meus arados.
Para cá eu não volto mais. Pescaria não é mais o meu ramo, agora eu sou pescador de homens. Só que quando nós vemos aqui no versículo 3, o que Pedro decide? Vou voltar para pescar. Vou voltar. Foi muito bom, né? Caraca, 3 anos com Jesus, foi maravilhoso, mas acabou. Acabou. Deixa eu encontrar alguma coisa para fazer, deixa eu voltar para o meu lugar. Deixa eu voltar para o passado, para o lugar de onde eu saí, porque eu encontrei um propósito maior do que pescar, mas infelizmente esse propósito já não existe mais. Vou voltar para o antigo lugar. Eles saíram do propósito, mas Jesus não saiu do compromisso que ele tinha com eles. Jesus volta para eles para dizer o seguinte: olha, vocês estão pescando de novo, peixes, mas eu tenho um compromisso com vocês, eu comissionei vocês. E eu estou aqui para lembrar vocês do propósito de vocês. Você já imaginou alguém que sai da prisão, 30 anos na cadeia, pagou, justificado, não é assim? Nem a lei? Não deve mais nada para a sociedade, foi regenerado, né? Tomara que seja assim com todo mundo. Foi regenerado, está pronto para ir para a sociedade novamente, pagou, cumpriu. Só que ele chega em casa, 10 dias se passam, e ele volta na cadeia, bate no portão, queria entrar. Por quê? O que aconteceu? Tem como você me aceitar de novo? Por quê? Eu não sei viver mais a liberdade. Eu não quero mais viver a liberdade. Vivi 30 anos preso, é o que eu sei viver. É o que eu sei, está na cela, tem horário para comer, tem horário para dormir, tem horário para tomar um banho de sol. É isso que eu sei fazer. A liberdade não tem propósito para mim mais. Eu quero voltar a ser preso. E é justamente isso que talvez está acontecendo com muitos de nós. É o que Paulo fala em Romanos 6, não voltem à escravidão do pecado. Vocês foram libertos, vocês estão livres. Por que vocês ficam voltando? Gálatas 5:1, Paulo fala: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Como se ele falasse assim: permaneça no caminho, no teu propósito, não volta a pescar não. Não volta para a vida antiga não. Tanta coisa aconteceu, você descobriu a verdade, a liberdade, você encontrou Jesus, vai voltar para pescar? Vai voltar para o caminho antigo? Nós não podemos abrir mão daquilo que ganhamos com Jesus. O passado não nos pertence mais, ele nos ensina, mas nos impulsiona para o propósito que Deus deu para a gente. O problema é que você precisa responder essa pergunta: você tem um propósito de vida? Qual é o seu propósito de vida? Porque se você me disser quer que a sua empresa prospere e você dê uma boa vida para a sua família, isso não é um propósito de Deus para você. Se você me disser, não, eu quero ser CEO da minha empresa, eu quero ter um ótimo apartamento, eu quero ter saúde, eu quero que meus filhos avancem, isso não é propósito de Deus para você. Isso, na verdade, você precisa ver as mensagens que nós pregamos há 4 domingos atrás. Você precisa temer ao Senhor, que aí você tem tudo isso. Porque temendo ao Senhor você tem alegria, você tem prosperidade, você tem provisão, você tem paz, você tem a presença do Senhor. Aí sim, se você quer ter isso, tema ao Senhor. Mas propósito é muito maior do que você pode fazer, é muito maior do que estar aqui na terra de frente para você, é muito maior do que uma alegria na família, é muito maior do que uma aquisição. Propósito tem a ver com a vontade de Deus para a tua vida, para uma grande realização do Senhor, aquilo que te move, faz você acordar todo dia. Agora, o problema é quando você tem uma motivação para acordar todo dia, para ganhar dinheiro, para trabalhar, para se divertir com a família. Se essa só é a sua motivação, Paulo fala em Coríntios, né? Medíocre você é. Uma vida medíocre você está vivendo, porque você não tem um propósito para a eternidade. É a palavra de Deus. Eu e você precisamos de um propósito, precisamos entender que a liberdade de Deus nos trouxe também um sentido na vida. E aí, por causa da liberdade que Deus me deu, eu posso dizer não ao pecado. Não quero mais fazer isso.
se eu falo palavrão, se eu falo mal das pessoas, se eu tenho pensamentos ruins, se eu tenho condutas ruins, se eu convivo com ambientes ruins, se eu tenho mais companhias, eu vou falar assim, não, eu não quero mais. Eu sou livre, eu posso escolher. Eu não vou mais para a cadeia, eu não vou mais para a prisão. Eu não quero mais sentimentos ruins. Eu e você podemos determinar, dizer para nós mesmos, esse sentimento eu não quero não. Estou com raiva, estou chateado, não quero mais isso. Eu vou resolver um problema, vou conversar, mas não quero ficar com esse coração não. Mas a pessoa me feriu, vou perdoar. Não vou carregar peso nas minhas costas. Vou perdoar. Pronto, perdoei, estou livre. Não quero mais isso na minha vida, não quero sentimento ruim, não quero pensamentos ruins. Eu sou livre. Eu vou escolher boas coisas, boas companhias, bons pensamentos, como Paulo fala em Filipenses 4:8, não é isso? Se há alguma coisa de bom, se há valor, se há boa fama, se tem bom pensamento, se é proveitoso, pense nisso. Foque nisso. Agora, seja humilde também. Seja humilde. Tenha comunhão com as pessoas. Ofereça a sua companhia para pessoas. Pense nas pessoas. Se livre do orgulho. Se livre de tudo aquilo que impeça você, que está impedindo você de viver a liberdade plena. Eu certa vez vivi uma coisa dessas. Eu estava com uma chateação com uma pessoa e resolvi, não vou mais participar. A pessoa prosperou, avançou, eu que perdi. Eu falei, não, poxa, vou lá pedir perdão a ela, porque eu que errei com ela. Aí ela, poxa, pediu perdão a mim, pronto, eu comecei a progredir com ela. Eu tenho que ser humilde, poxa. Sou eu que estou perdendo. Eu sou livre, não posso ficar preso nas minhas convicções, naquilo que eu acredito, e sou certo, não. Quantos aqui, talvez, já viveram grandes coisas, mas voltaram para um lugar de prisão? Quantos de nós aqui hoje talvez estão ocupados demais, mas desconectados de Deus? Quem não vive a ressurreição e liberdade que Ele dá, negocia o chamado e volta a abraçar o passado. Segundo lugar, o que acontece quando não vivemos a Páscoa? Sem a Páscoa não há provisão. Versículo 3, parte B, eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Eles sabiam pescar, sim ou não? Sabiam? Conheciam de mar. O problema não era o mar, naquela frase, o mar não está para peixe. Não, tinha peixe. Mas eles estavam longe do propósito deles, estavam sem a notícia da Páscoa, não estavam usufruindo da notícia que Jesus estava ressurreto, estavam desesperançosos, sem esperança, né? Estavam chateados, tristes. A provisão não veio. Eles tinham técnica, conhecimento, experiência, mas não tinham direcionamento do Senhor. O milagre e a provisão acontecem quando há obediência a Deus. O problema não estava no mar, e sim na ausência da voz de Jesus orientando, joga agora. Ou, esquece isso aí, rapaz, tem comida aqui, vamos fazer o que eu estou te mandando, ganhar gente para Jesus. Às vezes esse está sendo o seu problema, você está batendo em portas, buscando provisão, buscando respostas, e Jesus está falando, ei, isso aí não é mais para você, rapaz. Já te dei um chamado, um propósito, sai disso. Vamos fazer coisas mais relevantes. E ao ouvirem a voz de Jesus, obedecendo a orientação dele, o que aconteceu? Houve provisão. Jesus falou, joga de novo. Eles jogaram, muitos peixes vieram. Só que o seguinte, como consequência da provisão, veio uma coisa. Veio a oportunidade da comunhão. Eles não tinham provisão porque estavam sem direção. Eles ouviram a voz de Jesus, obedeceram, conseguiram a provisão. Mas o que foi mais importante não foi a provisão, foi a oportunidade da comunhão. Por quê? Porque eles viram que era Jesus, foram lá ter com Jesus, e o que Jesus fez? Falou com ele assim, rapaz, tragam os peixes, a mesa está pronta. A brasa já está quentinha aqui, já tem até uns peixinhos aqui que eu trouxe, uns pães. Vamos sentar aqui para a gente conversar? Vamos desfrutar de um tempo comigo? Estou ressurreto.
Quero contar para vocês como é que foi. Imagina isso, gente. Você e eu sentados assim à mesa com Jesus, a cruz foi há 3, 4 dias atrás. E ele sentando assim, falando, rapaz, aquele chicote lá doeram. Foi difícil, mas a gente venceu. Agora eu estou com a chave da vida e da morte. Agora nós vamos ganhar o mundo. Agora nós vamos fazer um rebuliço no mundo todo. Já pensou Jesus falando isso para eles? E eles, cara, legal. Poxa, vamos embora. Como é que foi Jesus? O que Deus tem para a gente? E diz a palavra que Deus ensinou por 40 dias sobre a mensagem do reino. Atos 1 fala sobre isso. Por 40 dias depois de ressurreto, Jesus aplicou sua vida em trazer a mensagem do reino para eles. Gente, comunhão. Imagina, 40 dias você conversando com Jesus ressurreto, comendo com ele, andando com ele. Diz a palavra de Deus que ele foi visto por mais de 500 pessoas. Jesus, ele não só dá provisão, ele não só dá o peixe, mas ele prepara a mesa para a gente. O milagre enche a rede. Mas a presença de Jesus prepara a mesa. O que você quer? Só quer o milagre? Ou você quer a mesa? Você só quer a bênção ou você quer a mesa? Você quer desfrutar do que Deus pode te dar ou do Deus que pode dar alguma coisa para você? A provisão vem, ela virá, nós temos certeza disso. A palavra de Deus, ela diz que Deus não vai deixar o justo mendigar o pão, não vai deixar você sozinho, Ele vai estar com a gente. Mas o que você quer? A provisão ou a mesa? Jesus, ele dá a provisão, mas ele prepara a mesa também para a gente. Há muitas pessoas que possuem muitas coisas, muita provisão, mas não tem comunhão com Deus. Tem muitas conquistas, carro, casa, viagem, dinheiro, sucesso, mas não tem comunhão verdadeira com Deus. Sabe o que é a comunhão? Significado de comunhão, tudo em comum. Tudo em comum. Você olha para a vida de uma pessoa e fala assim, não, peraí, o casamento dela, eu vejo Deus. Os filhos, eu vejo Deus. A conduta, eu vejo Deus. O que sai da boca, eu vejo Deus. Os pensamentos, eu vejo Deus. Cara, ele respira, eu vejo Deus. Esse cara tem comunhão com Deus, pô. Tudo em comum. Todos os propósitos dele estão alinhados com Deus. Ele pensa em fazer uma coisa, está alinhado com o Senhor. Ele pensa em algo, pergunta primeiro o Senhor. Tem comunhão com o Senhor. Que a Páscoa chegou, que a ressurreição chegou, a provisão chegou, a liberdade chegou, mas ele está desfrutando da comunhão com o Senhor. Há pessoas prosperando fora, mas vazias por dentro. Pessoas com redes cheias de peixe, mas com a alma vazia. Sem Cristo ressurreto, até nossas conquistas viram cansaços. Conquistei, consegui chegar lá, a empresa prosperou, o trabalho, a carreira está indo bem, eu consegui comprar um apartamento, os meus filhos estão na faculdade, mas você vai olhar para a vida da pessoa, um cansaço, fadiga. Nossa, a pessoa nunca está bem. Talvez é porque não está tendo tempo de mesa, não está tendo comunhão com o Senhor. E olha, se tem uma coisa que você escuta aqui desse púlpito todo domingo, é sobre isso. Quanto tempo você passa com Deus todos os dias? E não adianta você falar para mim, não, eu tenho Deus, eu oro todo dia. Ora como? Você tem um tempo com Deus de qualidade? Conversa, abre o seu coração, lê Bíblia, escuta a voz dele, só você e ele. Mateus 6,6, o quarto, né? Tranca teu quarto lá, fecha a porta, né? Busca Deus que está no secreto, Deus que está no secreto vai te abençoar. Você tem isso todos os dias? Se você não tem isso todos os dias, você não tem comunhão com Deus. Porque a gente quer ter comunhão com a esposa, com o esposo, com os filhos, a gente quer passar tempo com eles, não é isso? Então você tem que passar tempo com Deus, para que você tenha comunhão verdadeira com Deus. Não adianta acreditar. Acreditar, muita gente acredita. Você precisa crer. Crer é entregar sua vida, buscar ter comunhão e sentar à mesa com Jesus todos os dias da sua vida. Mas tudo muda quando os olhos se abrem. O que acontece quando vivemos a Páscoa? Primeiro, quando reconhecemos a Páscoa, então reconhecemos Jesus. Eles estavam sem esperança. Ih, rapaz, a palavra não está saindo. Eles estavam sem esperança. Desesperados. Certo? Quando pescar. Eu imagino eles assim, caladinho no barco.
Joga a rede. Quero nada. E cheio de história para contar um com o outro, né? Caramba, aquele milagre, aquela cura e tal, foi legal. Mas eu imagino eles assim, pensativos, sabe? Às vezes até jogava a rede, demorava a pegar de volta, né? Pega aí, Pedro, pega a rede. Ih, rapaz. Estavam mal. Mas, diz o versículo 7, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Aí mudou, né? Uma pessoa que estava meio desanimada, cabisbaixa, sem muito papo. Quando viu que era Jesus, calma aí, botou a capa, não sabia nem se a rede estava lá no mar, se estava dentro do barco. Quero encostar em Jesus, eu quero ir falar com ele. Aqui nós vemos o seguinte: João, né, ele diz, o discípulo amado, ele mesmo se intitula como discípulo amado. João viu, Pedro se lançou. Houve então uma revelação e uma reação. Um ânimo tomou conta da vida deles. Você já viu aqueles vídeos de militares americanos, né? Que eles vão para a guerra, né? O militar americano, quando viaja assim, 6 meses fora, a família não sabe se ele vai voltar. Já viu aqueles vídeos que aí ele chega, mas não conta para a família. Aí vai encontrar com o filho na escola, a esposa no trabalho, no hospital. E aí o pai na casa ali, cortando grama. E aí ele chega, faz uma surpresa. E as pessoas pulam, correm para abraçar. Você está aqui, você chegou. Outro dia eu vi um videozinho desse, que o pai estava no avião, o pai e um filho, né, para decolar. Aí o filho militar estava atrás. E ele bota o pé assim com um boot na frente, começa a empurrar a cadeira. Aí o pai fica chateado, poxa, o cara sem educação. Aí o filho descobre e fala assim: pai, levanta, poxa, não deixa isso barato não. Aí quando o pai levanta para brigar com o cara, aí ele vê que é o filho, nossa, ele começa a chorar. Começa a chorar, abraça o filho. Você voltou para casa. Uma reação natural. Porque uma pessoa amada foi vista e você... Eu não sei se eu vou ver de novo, eu não sei. Mas ele está aqui, ele está vivo, ele voltou. Uma reação que mostra o ânimo que a gente tem, porque vimos alguém importante para a gente. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele viu Jesus que voltou da morte, que voltou da guerra, da batalha. Mas ele não sabia se Jesus ia voltar. Ele não cria ainda verdadeiramente na palavra. Jesus falou que ia vencer, que ia reconstruir no 3º dia, que ele ia voltar. Mas eles estavam sem esperança. Mas viram, tiveram uma revelação e tiveram então uma reação de ir ao encontro de Jesus Cristo. Ao vivermos a Páscoa, nós precisamos viver essa mesma experiência. Reconhecer Jesus, poxa. É Jesus. Jesus está vivo. E se ele está vivo, nós precisamos ir ao encontro dele. Ter uma reação imediata, sim, uma reação forte, uma reação que vai mostrar o ânimo que nós temos em ver Jesus. Quem reconhece Jesus se move. Quem vê Jesus não fica parado. A revelação de quem Jesus é determina a intensidade de como você o segue. Há uns domingos atrás nós pregamos sobre isso, né? Um pouco sobre isso. Para a gente temer ao Senhor, nós temos que entender a grandeza dele. É grande demais. Quando a gente conhece mais, a gente então teme mais. Quando a gente conhece mais, a gente vai ao encontro mais, a gente quer ficar mais. Quando a gente vê que tem um tesouro, a gente quer mais daquilo. A gente, poxa, eu quero mais tempo com Jesus. Será que nós estamos assim? Será que nós estamos assim no dia da célula, por exemplo? Sua célula é quando? Quinta-feira? Aí você amanhece na quinta-feira. Nossa, hoje é o dia de célula. Aí já é um ânimo diferente. Hoje é um dia de contar com meus irmãos. Aí
Hoje é o dia de você falar assim, não, o visitante que eu convidei vai estar hoje, vai estar em nome de Jesus, vou mandar um convitinho para ele hoje, eu vou orar pela vida dele, sabe aquele ânimo? Aí você pensa, não, eu vou fazer algo diferente, vou jejuar hoje, vou orar hoje mais do que eu oro todos os dias, porque hoje é o dia da célula. Será que você sentiu isso ontem, sábado à noite, sabendo que hoje seria o culto? E você viria para cá encontrar Jesus e encontrar a família de Cristo? Será que você sentiu isso? Ou você hoje de manhã foi até difícil para levantar da cama? Poxa, tem que ir para a igreja. Eu ia no culto das 8h30, mas não conseguia acordar. Ou você, como eu, quando jogava bola, né, quando era criança, disputava campeonato, e aí tinha que acordar às vezes 5 da manhã. Eu nem dormia, irmão. 4h30 eu já estava preparado para sair. Por quê? Eu queria ir para o campo. Eu queria ver os amigos, eu queria jogar, eu queria meter gol, eu queria ser campeão. Será que essa é a mesma reação que você tem para vir para um culto? Será que você está assim porque você está vendo Jesus? Você já marcou um horário todos os dias, eu vou ler a Bíblia e vou orar todos os dias. Quando chega perto desse horário, você, cara, é o horário. Poxa, vou ver Jesus. Talvez você saiba o que significa a Páscoa, mas você perdeu essa empolgação, porque você não está vendo mais Jesus. Você não está reconhecendo e não está tendo essa reação de ir ao encontro empolgado, porque Jesus Cristo está lá. E o que acontece quando vivemos a Páscoa? A Páscoa nos restaura e nos devolve ao propósito. Não é devolve o propósito para você, não, porque o propósito seu nunca saiu. Ela te devolve ao propósito. Após esse momento aqui, eu não li, mas o texto continua. E o que acontece? Jesus chega, eles reconhecem, né? João avista, Pedro vai até o encontro dele, deve ter chegado lá, abraçado Jesus e tal. Jesus fala assim, ó, traz uns peixinhos aí, vamos assar um peixe aí. Jesus era crente de verdade, gente, gostava de comer, né? Ressurreto, pô. Pensa, Jesus ressurreto, comendo, né? O que me diz que uma grande esperança, que a gente vai ter muito disso no céu. Né? Churrascos muito bons no céu, né? Austin? Aqueles buffets bonitos, né? Vamos ter comida, né? E aí Jesus começa a conversar com eles, começa a ter a comunhão que a Páscoa nos dá. Aí Jesus chama Pedro para conversar. Pedrão, a gente pode dar um papo eu e você, a gente pode dar uma caminhada na praia aqui, só eu e você. Aí imagino, né, Pedro já de cabeça baixa. Vou sim, Jesus, vamos lá. Que a euforia do encontro já baixou, né? A adrenalina, ele está ali. Pedro se lembra, poxa, neguei Jesus 3 vezes. Diz a Bíblia que eles começam a caminhar e Jesus chega para ele e fala assim, Pedro, deixa eu te perguntar, se eu fosse Jesus, gente, se eu fosse Jesus, eu tinha chamado Pedro assim e falado assim, Pedro, deixa eu te falar, pô, tu vacilou, cara. Guerra avisada não tem morte, cara. Né? Quem é de quartel sabe dessa aí. Pô, avisei, cara. Não era para ter baixo, eu te falei que tu ia me negar 3 vezes antes do galo cantar. Poxa, tu deu mole, cara. Vacilou. Mas tudo bem, eu faria isso. Mas Jesus o que fez? Andou com ele. Pedro, tu me ama? Amo sim, Senhor. Beleza. Vamos caminhar mais um pouquinho. Caminha mais uns passos, ele... Pedro, deixa eu te perguntar, tu me ama? Aí Pedro, amo sim, Senhor. Vamos continuar. Chega na terceira parte da caminhada, Jesus para, olha para ele e fala assim, Pedro, mas tu me ama, cara? Aí Pedro olha para Jesus, chora e fala assim, Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. Aí Jesus bota Pedro novamente no propósito que ele tinha, onde ele estava. Então cuida das minhas ovelhas, pô. Apacenta minhas ovelhas. Cuida das vidas que eu vou enviar para você. Pedro, ele devia estar assim, pensando, quando é que vai vir a repreensão, né? Quando é que vai vir a disciplina, a exortação? Aí Jesus fala assim, cara, estou te colocando de volta o propósito do qual você saiu. Amém?
Aí Pedro, amém. Tempos se passam, pelo menos 40, 50 dias se passam, o Espírito Santo desce, Atos 2. O que Pedro faz? Prega, 3.000 pessoas se convertem. Os líderes da época chamam Pedro e falam assim, vamos parar com essa bagunça, não pode pregar mais não. Não vou deixar de pregar, irmão. Pode me matar, pode me prender, não arruma é pregar. Pedro começa a pregar aos gentios. Ah, é Cornélio, gentio? É Cornélio? Vou pregar aos gentios agora então. Vamos embora. E Pedro se torna um dos pais da igreja, um dos líderes da igreja, apacentando ovelhas, pregando o evangelho. Chega um ponto que a história da igreja, os pais da igreja dizem, né? Olha, Pedro foi morto crucificado, mas na sua crucificação ele falou, eu não vou ser crucificado igual Jesus foi não sou digno, me bota de cabeça para baixo. E morreu crucificado de cabeça para baixo. Eu te pergunto, esse homem voltou para o propósito da vida dele ou não? Agora eu te pergunto uma coisa, você acha que esse homem foi triste na vida? Você acha que ele foi uma pessoa sem ter realizações na vida? Claro que não. Quando eu chegar lá no céu, com certeza eu quero perguntar para ele como é que foi muita coisa que ele fez. Cara, como é que foi esse negócio? Tu andou sobre as águas, né? O negócio foi brabo, hein, cara? Que isso? E aí, aquela pregação que tu fez, 3.000 pessoas, mas como é que tu batizou todo mundo? Como é que foi esse negócio? Me conta aí. E depois, aquele sonho que tu teve, cara, que sonho legal. Eu quero perguntar para ele. Ele viveu coisas tremendas com o Senhor, porque ele permaneceu no propósito que Deus deu para ele. Pedro negou, falhou, caiu, mas Jesus não expôs Pedro, ele não rejeitou Pedro, ele não descartou, ele restaurou Pedro e restaurou o propósito na vida de Pedro. Como o filho pródigo, né, que volta e o pai não pergunta, cadê o dinheiro que eu te dei, né, você está sujo, o que você saiu? Não, abraça, manda matar um boi gordo lá, vamos festejar, porque o filho que estava morto ressuscitou. Quero saber do passado não, eu quero falar para você o seguinte, vamos estar juntos agora eternamente, vamos embora, então confia em mim, eu estou contigo até aos confins da terra. Foi isso que Jesus falou, Mateus 19:20, Mateus 28, 19 e 20. Se a gente cumpriu o que Jesus mandou, né, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a cumprir tudo aquilo que vos ordenei, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. O perigo é que tem muita gente que acha que está com Jesus, mas não está. Porque não está fazendo discípulos, não está batizando, não está ensinando, e consequentemente Jesus não está com você. Mas Jesus hoje está falando assim, olha, eu estou acessível. João 7,37. Quem tem sede, vem a mim e beba. A mesa está pronta, tem peixinho aqui e pão, vamos comer junto. Vem para o olho do furacão comigo, vamos trabalhar, vamos ganhar gente para Jesus. Nós lançamos quarta-feira no Atitude Vision. Por sinal, você que é líder de célula não esteve, senti sua falta. Atitude Vision. Ou nós estamos juntos ou não estamos. Né? Mateus, Jesus fala em Mateus, quem está junto, ajunta. Quem não está junto, espalha. E aí eu lancei quarta-feira uma campanha. Eu visto a camisa. Quer ver, Diogão? Fica de pé aí, Diogão. Vou usar o Diogão como modelo. Vem pra cá, pra frente aqui, ó. Bonitão, né? Já casado já. Cada crente um pastor, cada casa salvando vidas. Aí eu lancei essa campanha, eu visto a camisa. Tem ali fora para vender algumas ali, pode sentar, meu querido. Por quê? Essa campanha está dentro de uma pergunta que nós estamos fazendo. Em quem você está investindo? Quem? Em quem você está investindo? Investindo para quê, pastor? Para aceitar Jesus. A gente tem que passar da fase, são testemunhos bons, mas esse testemunho tem que acabar, tem que ter outros testemunhos, que é o quê? As pessoas me falam assim, pastor, fui em tal lugar,
Estava ali no mercado, aí aquela fila grande, início do mês, aí, poxa, estava com o carrinho, tinha uma pessoa do lado, começamos a conversar, e aí o Espírito Santo me usou, falei de Jesus, ela se converteu, glória a Deus por isso. Mas você não foi lá intencionalmente para fazer isso, foi? Não foi. Eu quero o testemunho, pastor, vou ganhar o meu amigo de trabalho. A partir de hoje, intencionalmente, eu vou falar de Jesus para ele, vou orar pela vida dele, vou entregar um bombonzinho para ele, vou convidar para a igreja. Eu não vou desistir até eu ganhar ele para Jesus. Vou ganhar o meu irmão, vou ganhar o meu marido, vou ganhar o meu vizinho. Sabe, eu quero testemunhos assim, por quê? Jesus falou para os 70, vão, eu vou dar poder para vocês, vocês vão orar, as coisas vão acontecer. E eles voltaram contando várias coisas que aconteceram. Mas eles foram com uma intenção. Eles não foram passear, não. Eles foram assim, nós vamos para ganhar pessoas para Jesus. Você quer vestir a camisa? Então responda a pergunta, em quem você está investindo? Quem é que vai conhecer Jesus essa semana porque você vai compartilhar com ela? Peça a Deus assim, Espírito Santo, me ajuda a pensar em alguém. Eu quero ganhar alguém para Jesus. Nós precisamos vestir a camisa e falar assim, não, eu quero participar disso. Eu tenho um propósito. Eu sou médico, engenheiro, sou faxineira, sou porteiro e sou dona de casa. Não importa o que você é. Pensam, glória a Deus por isso. Mas o propósito da sua vida não é esse. Seu propósito é conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Romanos 8, 29. Deus, de antemão, na sua presciência, onisciência, nos conheceu e nos predestinou para sermos iguais a Jesus Cristo. É a ordem do Senhor. Sermos iguais a Ele. E por sermos iguais a Jesus, nós temos o mesmo caráter dele e entendemos que a missão que Ele veio trazer é a nossa missão também, de pregar o Evangelho. Deus não terminou com a gente. Por mais que você tenha uma vida de pecado, você errou, você fez um montão de coisa errada, Deus, Ele restaura o propósito nas nossas vidas. O erro não cancela um chamado. A cruz possibilita a nossa motivação renovada para cumprir um propósito que Deus tem para a gente. Sem a Páscoa, você volta, retrocede, se esvazia, se perde. Mas com a Páscoa, você é restaurado. É reposicionado, é ativado no seu propósito com Deus. Em qual situação você está? Será que você está também sem esperança? Será que você está cansado? Batendo em porta, mas às vezes elas abrem, às vezes não. Mas a vida não tem muito sentido. Às vezes você até quer dar sentido à vida, mas esse sentido não permanece, ele não se sustenta. Não, meu sentido é a minha família. Não, é o meu negócio. É o meu esporte. É o lazer. Mas não sustenta, não traz felicidade plena. Porque você precisa estar no propósito que Deus tem para você, que é maior que você, maior que a sua família, é maior que todas as coisas que você tem. É um propósito de pregação do Evangelho, fazer discípulo do Senhor, conhecer Jesus, ser boca de Deus, ser profeta do Senhor, ser evangelista, ser missionário, ser alguém que muda e transforma o ambiente. Esse é o propósito da sua vida. Conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Se você não acredita nisso, conversa comigo no particular. Eu te provo com 300 milhões de textos da Bíblia que esse é o seu propósito. A não ser que você não queira reconhecer a Páscoa, reconhecer Jesus, ir ao encontro dele, sentar à mesa com ele e voltar ou estar no chamado que ele tem para você.